Muito bem, na boca do povo, série nova, você tem acompanhado, nós divulgamos ela toda semana. Nós fazemos um aparado dos temas mais falados nas redes sociais. Eu sei que de ontem para hoje, ou de 2 dias para cá, mas na verdade, nós temos toda uma temática envolvendo o racismo. Mas eu sempre encerro a pesquisa na quinta-feira para dar tempo de eu preparar a mensagem para vocês. Então, a gente vai acabar não falando de racismo, ou não falando da pauta do assassinato daquele homem no Carrefour. Mas você pode ter certeza que eu estou aberto para que, caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso posicionamento, caso você tenha alguma dúvida sobre o que a palavra de Deus diz, poderia dizer sobre esse caso, eu estou aberto à sua pergunta, fique tranquilo. É só você ir no perfil da igreja ou no meu próprio perfil, seja no Facebook, seja no Instagram, ou seja, aqui pelos comentários do YouTube mesmo, e você pode fazer as suas perguntas sem problema, que assim que possível eu vou respondê-las. Na verdade, o tema que apareceu no top 10 aí foram as eleições de 2020, as eleições municipais de 2020 para prefeito e vereador. Ela apareceu não exatamente hashtag eleições 2020. Na verdade, apareceu vários nomes de candidatos. Uma vez apareceu ali hashtag eleições 2020, mas ao longo da semana foram aparecendo os nomes: Covas, Boulos, Bolsonaro, que não é candidato, mas apoiou alguns candidatos ao longo dessa corrida de votação. E nós tivemos já o primeiro turno das eleições. Em alguns lugares, como por exemplo na minha cidade, a cidade de Campinas, nós teremos o segundo turno e talvez na sua cidade, se você está acompanhando de fora de Campinas, talvez na sua cidade também vá para o segundo turno. A capital do estado de São Paulo também vai para o segundo turno e vocês estão acompanhando todas essas questões. Houveram algumas coisas interessantes nessas eleições que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa que foi interessante nas eleições foi o apoio limitado do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não estou fazendo nem ataque nem elogios, eu estou citando um dado. E o dado é que a maior parte daqueles que receberam apoio do presidente se candidatando à prefeitura perderam. Isso mostra alguma limitação no alcance de influência do presidente, que era esperado que tivesse uma certa força política. Alguns atribuem a isso a falta de um amparo partidário. O presidente Jair Messias Bolsonaro está sem partido já faz algum tempo, e alguns falam que faltou agora essa estrutura partidária para reforçar as candidaturas nas cidades estratégicas ou nos estados estratégicos. Nós vimos uma segunda coisa, um segundo ponto interessante, foi a ascendência de centro e direita, partidos de centro e partidos de direita, ou proclamados de direita, e daqui a pouco eu vou dizer por que eu digo proclamados de direita, eles ascenderam, houve um crescimento muito grande, principalmente do centrão. Então, os partidos do centro cresceram muito nessas últimas eleições, nesse primeiro turno, assim como os partidos de direita. Os partidos de esquerda decresceram. A esquerda decresceu no Brasil, ao menos nas prefeituras. Só para você ter uma ideia, o Partido dos Trabalhadores, eu estou citando como exemplo, como modelo, tinha 600 cidades, 600 prefeitos nas últimas eleições, e agora partiu para 200 prefeitos. Então é uma queda brusca, assim, de influência. A esquerda tem perdido influência, pelo menos ao que parece, nesse primeiro momento das eleições. Nós tivemos também um quarto ponto interessante, foi o protagonismo dos prefeitos. A maioria, mais da metade dos prefeitos das cidades brasileiras se reelegeram, alguns atribuem à pandemia, porque o rosto para a população
de luta contra a pandemia, ou do lidar contra a pandemia, acabou sendo o do prefeito. O prefeito foi o rosto mais próximo dos cidadãos nessas cidades, e alguns especialistas atribuem a isso o fato de muitos terem se reelegido já agora no primeiro turno. Mais da metade dos prefeitos que já estavam com mandato, já tinham um mandato, se reelegeram, e isso também foi um ponto interessante. E um último ponto interessante também foi a maior abstenção em 20 anos, pessoas que se abstiveram de votar. Nos últimos 20 anos, não houve um dado tão acentuado de abstenções. As abstenções vêm crescendo pouco a pouco, e alguns afirmam que isso mostra uma certa desilusão com relação ao cenário político brasileiro, um certo beco sem saída para alguns brasileiros. Alguns brasileiros, aliás, que vem se multiplicando, alguns brasileiros não se sentem bem representados e têm se abstido de votar. Interessante comparar como foi o oposto nos Estados Unidos, que é reconhecidamente um país onde não há um índice muito grande de população votando. Lá o voto não é obrigatório, mas que nessa última eleição houve um movimento enorme de pessoas indo às urnas. Pois bem, essas foram as nossas eleições que aconteceram na última semana. E aí você pergunta, e a igreja com isso? E a Peniel com isso? E o pastor com isso? Mas principalmente a palavra de Deus com isso? Eu queria colocar um conceito que eu creio aqui, tá bom? Em breve nós vamos entrar na palavra de Deus, mas eu gostaria de te dar a minha posição acerca do envolvimento da igreja na política, ok? Isso é a minha posição. Isso não representa que quem não pensa como eu está em pecado, tá bom? Mas eu acho que tem uma diferença importante que nós devemos reparar. Primeiro, é a diferença entre a igreja, instituição, e os discípulos de Jesus. A igreja é formada de discípulos de Jesus, mas ela também tem uma representação na sociedade. A igreja é uma instituição inserida na sociedade. A minha posição é que a igreja instituição não deve apoiar candidato A, B, C, nem político A, B, C, e nem se localizar ideologicamente entre esquerda e direita. Essa é a minha posição. A minha posição como pastor, repetindo, é que a igreja instituição não deve se manifestar apoio acerca de um candidato específico, acerca de um partido específico, ou acerca de uma ideologia, ou um conjunto de pensamentos políticos de nome esquerda, direita, a centro-esquerda, a igreja não deve se posicionar. Por que ela não deve se posicionar? Por causa da sua voz profética. A igreja tem que estar livre de compromissos partidários para poder ser voz profética na sociedade. Ou seja, para poder louvar a Deus quando uma política pública atende às necessidades da população, sem que com isso ela se comprometa com o político em questão, o prefeito, o governador, o presidente, o partido, se comprometa no sentido de vínculo, ser obrigada a dar um apoio, porque se comprometeu com esse político, mas também ela precisa ser livre para criticar, segundo a palavra de Deus, as injustiças, os problemas que porventura surjam de políticas públicas equivocadas, de declínio moral dentro de um governo. A igreja precisa ser livre para isso. Nesse sentido, já que a igreja é instituição, na minha posição, ela serve melhor à sociedade, mantendo a sua imparcialidade acerca de apoio público,
significa que conselho de igreja presbiteriana, que é o nosso caso, não se manifesta como conselho da igreja em apoio a nenhum candidato, partido ou ideologia. E tampouco o pastor se manifesta em apoio a um candidato, a um partido ou a uma ideologia. Eu sei que com isso, mesmo assim, se porventura eu fizer um elogio a alguma política pública e louvar a Deus, talvez os partidários da oposição vão dizer que eu sou de esquerda ou de direita. E, pelo contrário, quando eu resolver criticar numa pregação o governo de qualquer lugar, à luz das escrituras, muito provavelmente o outro lado vai me acusar de esquerda ou direita. Mas o que é importante é, essas acusações podem até acontecer, esses apontamentos podem até acontecer, mas a instituição a igreja não pode dar motivos para isso, no sentido de firmar um pacto público. Ok? Mas qual é a diferença? A diferença é o mesmo não ocorre com o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus pode e deve se envolver com engajamento político. Então, eu não tenho nenhum problema de um membro da Igreja Presbiteriana Peniel, por exemplo, declarar o seu voto, afirmar o seu apoio a um partido, se engajar nas eleições. Vai que surge um vereador da Igreja Presbiteriana Peniel, vai que surge um prefeito da Igreja Presbiteriana Peniel. Ele não vai ser alavancado pela liderança da igreja, mas talvez um membro da igreja sinta uma vocação para a política. E se sentir uma vocação para a política, é um discípulo que terá que ser luz na política. Então, isso precisa ficar muito claro. Eu não sou contra discípulos de Jesus se envolverem com política. Eu sou contra a igreja, instituição, se envolver com política. E aí eu preciso fazer um outro esclarecimento, porque há pastores, inclusive pastores presbiterianos, envolvidos no governo atual, com posições, são ministros, são secretários, envolvidos no governo. O que eu peço à igreja Peniel, que eu pastoreio, e a você que está me ouvindo, é que faça uma coisa apenas em relação a esses pastores. Ore. Ore, interceda. Como eu disse para vocês, não é uma questão de ser pecado ou não ser pecado, de ser bíblico ou não ser bíblico. Eu acho que a igreja acaba se comprometendo e se enlaçando com algo desnecessário e que vai prejudicar a percepção da igreja acerca da mensagem da igreja. A mensagem fica automaticamente viciada, no sentido de que as pessoas sempre vão achar ou sempre vão perceber que o pastor A, B ou C está falando pelo partido e não está falando pelo evangelho. É confusão demais na cabeça das pessoas. Mas eu não tenho nada contra um pastor deixar o pastorado para se engajar na carreira política, porque ele deixa de representar uma instituição, querendo ou não, ele é um representante de uma instituição, e passa a trabalhar para o seu chamado para a política. Mas, reitero, essa é a minha opinião. Pastor, e as pessoas que não têm a sua opinião e estão envolvidas no governo? Ore. Ore. Porque, pelo menos, são como o profeta Davi, dentro do Império Babilônico, tentando fazer a diferença. Então, que Deus abençoe esses irmãos que estão ali dentro do governo para fazerem a diferença. Espero ter sido claro em relação a essa diferença, porque ela vai ser importante, porque a gente vai dizer daqui a pouco. Diferenças importantes acerca do espectro político. Você tem, a cada eleição, os candidatos, o partido e as políticas públicas desses partidos e desse candidato. A igreja deve ser crítica aos três. A igreja deve ser livre para criticar os três.
ou para elogiar os três. Mas, pastor, o candidato, o partido e as políticas públicas são contagiados pela ideologia. Aí, quem é de esquerda normalmente acusa quem é de direita de uma ideologia X. Quem é de direita acusa quem é de esquerda de uma ideologia Y. Eu vou só fazer um comentário breve sobre isso. Primeiro, eu não acredito que nós temos direita e esquerda pura no Brasil, para começo de conversa. Foi dado esse nome de direita e esquerda, mas você não tem uma direita e uma esquerda puro sangue no Brasil. Você tem uma versão tupiniquim de uma direita e de uma esquerda, mas você não tem aprofundado essa ideologia. Mas digamos que tenha, digamos que de fato há uma inclinação à esquerda, uma inclinação à direita, e há um centrão pragmático que dialoga com os dois, buscando os interesses ou do próprio partido, ou acham que devem fazer essa ponte entre os dois para buscar o interesse da população. Por que você não deve se assustar com isso? Por causa desse esqueminha aqui. Imagine que você tem o todo dos princípios e valores do reino. O reino de Deus, o reino de justiça, o reino de amor, de misericórdia, de graça, de prosperidade, de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, enfim, todas as coisas boas que representam os princípios e valores do reino de Deus. E o todo desses valores foram manifestos na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. É ali que você percebe a descrição desses princípios e valores, para serem vividos individualmente, em grupo, em sociedade. Agora, imagine que você tenha o partido A. O partido A, olha lá, tá vendo que a pontinha dele pega ali, raspando os princípios e valores do rei? O partido A, ele tem a maior parte da sua estrutura com valores e princípios contrários aos princípios e valores do reino. O partido B, você já percebe que tem mais desses princípios e valores do reino. Ou seja, quando você olha a agenda do partido, você consegue identificar, na sua avaliação crítica, você consegue identificar pautas de interesse do reino de Deus e pautas que não são do interesse do reino de Deus. Eu não estou falando de pautas do interesse da Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto instituição. É aí que é o problema, senão a gente começa a advogar em causa própria. Eu estou falando de princípios e valores do reino para o país. E isso compreende princípios e valores do reino para todos. Você tem essa divisão mais ali meio a meio que eu coloquei, e você tem uma outra divisão nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, ali pegando também a ponta dos princípios e valores. Qual é o problema de uma igreja que resolve apoiar integralmente um partido, um candidato? Ela acaba chamando, por exemplo, o partido B de reino de Deus. Viu a diferença? Eu reduzo os princípios e valores do reino à agenda do partido. Eu reduzo os princípios e valores do reino ao candidato X ou Y. Então, os princípios e valores do reino é uma imensidão muito maior, mas a ênfase daquele partido, a ênfase daquele candidato se transforma em todo o reino de Deus. Aí começa o messianismo, aí começa profecias de igrejas, aí começa apoio explícito de líderes evangélicos ao candidato A, B ou C. Aí a gente começa a falar que sujeito A, B ou C é prometido de Deus, é um enviado de Deus. A gente começa a espalhar na internet mensagens sugerindo que o candidato A, B ou C é um anjo na terra. Você reduz o reino a um partido. Você reduz o reino a uma ideologia. Você reduz o reino a uma agenda. E isso é um problema. Porque quando você reduz o reino de Deus à agenda de um partido, você se sente obrigado a defender integralmente o partido, integralmente a ideologia que esse partido possui, integralmente o candidato que você apoiou. Mas eu queria te apresentar
3 passagens bíblicas breves sobre isso. Sobre qual é a postura que a igreja deve ter, principalmente agora em Campinas, que a gente vai ter aí o segundo turno, principalmente em várias cidades que vão ter o segundo turno, principalmente naquelas cidades que já tiveram o primeiro turno e que te desagradou. O seu candidato não venceu, você está meio decepcionado, meio frustrado. Olha só, o apóstolo Paulo, são 3 passagens que eu vou olhar com vocês. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo está escrevendo ao seu discípulo Timóteo, e ele diz sobre uma prática da igreja. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Então, eu recomendo que vocês supliquem. O que é suplicar? É você desabafar diante de Deus por todos os homens. É você orar e interceder. Você falar com Deus acerca dos homens, de todos os tipos de homens. Todos os tipos de mulheres. Entenda-se homens aqui como humanidade. Interceder a favor. Interceder a favor. Muito do que acontece ultimamente são os maus perdedores. Os maus perdedores, eles ficam ali torcendo contra, torcendo quanto pior o resultado do país, melhor para que ele possa criticar o governo XY. Não é uma denúncia profética, é uma torcida para que tudo vá mal. Timóteo, suplique diante de Deus, ore, interceda diante de Deus e agradeça, coloque ações de graças, perceba ao redor tudo de bom que está acontecendo por todos os homens. Agradeça pela ação de Deus, perceba a ação de Deus no grupo da humanidade, em todos os grupos, todos os homens que compõem a humanidade. Aí ele vai partir para o versículo 2 para completar. Então, já que são todos os homens, já que são todas as pessoas, todos os grupos de pessoas, então, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Paulo coloca uma função prática para a sua oração pelo rei e pelas autoridades. No nosso caso, pela sua oração pelo presidente, pela sua oração pelos governantes, pelos governadores, pela sua oração pelos prefeitos, pelos vereadores, pela Câmara dos Deputados, deputados estaduais, deputado federal, senadores, toda a estrutura de governo merece a sua intercessão. E qual que é a função prática? Paulo não vai colocar assim porque eles são bonitinhos, porque eles só acertam, porque eles são anjos na terra. Ele vai colocar assim, olha, porque a sua intercessão, a sua oração deve visar a vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Paulo vincula a vida pacífica, a vida tranquila. Entenda como vida tranquila aí, você pode imaginar uma vida onde a população tem o que é necessário para a sua sobrevivência, pode viver uma vida digna, pode viver uma vida de piedade, porque ela vê sinais positivos, sinais da ação de Deus através do governo. Uma vida pacífica, pacífico aqui tanto exteriormente quanto dentro do próprio território do país. É preciso que reis e aqueles que detêm autoridade promovam todas essas coisas. Vida tranquila, vida pacífica, piedade e dignidade. Se não promovem essas coisas, então a gente vai para a segunda passagem. Então, a primeira coisa que você tem que colocar em mente é: você deve orar por todos os homens, inclusive pelo governo eleito. Inclusive pelo governo eleito. Interceda. Mas eu discordo de um monte de coisa. Eu acho que tem um monte de coisa que não suplique. Mas, pastor, está no nível
está no nível do crime. Tem um crime acontecendo. Opa, peraí, então vamos lá. Você deve interceder, você deve orar, você deve suplicar a Deus, você deve agradecer a Deus por todos os homens, inclusive pelo governo, mas se você percebe que o político A, B ou C, o partido A, B ou C, a ideologia A, B ou C, afetando as políticas públicas, tem trazido injustiça para o país, ou não tem refletido os valores e princípios do reino de justiça, de bondade, de... Eu posso colocar aqui, por exemplo, duas coisas, dois princípios. Eu vou falar dois, porque eu não quero ser pego por nenhum grupo. Você vai encontrar nas escrituras sagradas uma ênfase muito grande pelo pobre necessitado, que era principalmente o órfão e a viúva da época. O órfão e a viúva da época deviam ter uma atenção especial dos governantes. Se você olha para as políticas públicas de um partido, de uma plataforma de governo, e você não enxerga o órfão e a viúva, o pobre e o necessitado, você precisa suplicar, você precisa interceder, você precisa orar. Mas, por outro lado, você tem também nas escrituras sagradas uma postura representada, por exemplo, com Pedro perguntando para Jesus se eles deveriam pagar impostos para o governo. E aí você deve conhecer a história. Jesus convida Pedro a ir pescar, ou seja, Jesus não dá o dinheiro do imposto para Pedro caindo do céu. Jesus convida Pedro a ir trabalhar, ou seja, vai trabalhar, vai exercer uma profissão, ou seja, eu não vou te dar de mão beijada, e você, com o suor do seu trabalho, e aí você conhece a história, ele vai lá, pega um peixe, e dentro do peixe havia a exata quantia para ele pagar o imperador, para ele pagar os impostos do imperador. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando alguém começa a falar sobre atender os grupos oprimidos da nossa sociedade, não raras vezes, esses são chamados de esquerdistas, num clichê bem raso. Por outro lado, quando você diz que você deve incentivar as pessoas ao trabalho, incentivar as pessoas a se aperfeiçoarem, a crescerem, a contribuírem na sociedade, você vai ter pessoas dizendo que você é pró-opressor, você é pró-classe dominante. Pois bem, você tem dois valores caros por exemplo, grupos diferenciados, e os dois você tem no reino de Deus. Nos dois você vai encontrar dentro do reino esses princípios e valores. Como é que você faz? Como é que você faz? Simples, não sendo conivente com partido algum, mas intercedendo, orando, suplicando. Mas aí eu disse para você, ok, pastor, eu estou suplicando, estou derramando meu coração pelo sofrimento do nosso país, ou as minhas discordâncias em relação ao governo e aos reis, eu estou suplicando por causa dos casos de corrupção ou dos casos sugeridos de corrupção, eu estou intercedendo, eu estou orando, eu estou me apresentando com ações de graça, mas eu estou convicto de que há crimes sendo cometidos na minha cidade, crimes sendo cometidos no governo do estado, do meu estado, crimes sendo cometidos no país. Ok, para você que tem uma convicção profética de que tem coisas que não estão acontecendo à luz dos valores e princípios do reino, eu vou te dar mais duas passagens, dois casos, principalmente do Antigo Testamento. Aliás, os dois são do Antigo Testamento. E por que eu escolhi passagens do Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento tinha uma estrutura mais casada entre sacerdotes, profetas e reis. Você tinha uma teocracia. Nós não vivemos hoje num Brasil teocrático.
Nós vivemos num Brasil de maioria cristã, mas nós não vivemos num país teocrático. A bem da verdade, nós vivemos num país considerado laico, ou seja, não é um Estado religioso. É muito importante entender que Estado laico não significa Estado sem religião, ou Estado sem fé, porque você não pode divorciar o indivíduo da sua fé. Então, se porventura um presidente eleito for evangélico, ele vai levar a sua fé, ou se espera que faça isso, vai levar a sua fé para o seu cargo. Não é impossível divorciar. Não, agora eu tenho a minha fé, agora eu não tenho. Mas o que eu posso dizer para você é que a fé cristã é benéfica para todos. Sim, os princípios e valores do reino são benéficos para todos. Agora, crimes estão acontecendo. Eu creio firmemente, pastor, que a igreja deveria se posicionar, e eu, como cidadão, deveria me posicionar profeticamente. Nós devemos professar profeticamente, criticar, denunciar o que está acontecendo aí. Duas posições. A primeira que eu queria chamar a atenção de você é de um homem chamado Samuel, que era sacerdote e era profeta. E é bom você ter em mente que eram bem divididas essas posições: rei, sacerdote e profeta. Eram as três instituições, os três cargos, digamos assim, máximos da teocracia de Israel. O rei cuidava do governo, o sacerdote mediava, fazia a mediação entre o povo de Deus e Deus, e você tinha ali também o profeta, que era a voz de Deus, a voz professando a palavra de Deus. Você tem muitas vezes, algumas vezes, sacerdotes que são profetas, como é o caso de Samuel, mas você não vai ter rei que ao mesmo tempo é profeta e sacerdote como cargo. Você vai ter rei que vai profetizar, mas você não vai ter um rei que vai pertencer ao que era chamado, por exemplo, da escola dos profetas. No Antigo Testamento havia escola dos profetas, que a gente tem poucas informações sobre elas, mas provavelmente era um grupo de pessoas que aprendiam juntas e que tinham uma certa formação. E você ia ter o sumo sacerdote, os seus sacerdotes, que eram definidos pela tribo, eram levitas, e você vai ter o rei. Pois bem, por que não era bom essas três coisas se misturarem? Porque imagina um governante que fala a palavra de Deus e ao mesmo tempo media o relacionamento do povo com Deus. Quem é esse cara? Esse cara é um semideus. Esse cara corre um sério risco de começar a advogar em causa própria. Esse cara vai se transformar provavelmente num ditador inquestionável. A grande questão com o sacerdote e com o profeta é que muitas vezes eles eram uma pedra no sapato do rei. O rei estava lá bonitão, achando que era o maioral. Isso aconteceu várias vezes em Israel e Judá. E surgiu um profeta para encher a paciência do rei. Surgiu um sacerdote fiel a Deus que enchia a paciência do rei. Samuel era esse. Samuel era um homem fiel a Deus. Só que aconteceu uma coisa com Samuel. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi um homem chamado Saul. Bonito, alto, forte, um cara carismático, um cara popular, o rei dos sonhos, tinha o cabelo perfeito, quando ele falava com graça, é um cara majestoso, porte de rei, porte de rei. Esse cara é aquele típico candidato que venceu na aparência, venceu no gogó. Ele tinha uma aparência extraordinária, um porte extraordinário, parecia o rei das outras nações. Pois bem, ele foi ungido pelo profeta Samuel a mando do próprio Deus. Só que qual que é o problema? Saul se desvia. Saul contraria a agenda do reino de Deus. A gente tem que se lembrar que nessa época Israel era uma nação teocrática. Então, a lei do país era a lei de Deus. Literalmente, a lei, o cânon de leis instituídas diretamente por Deus.
Não conceitualmente, na prática, você tinha uma lei para crimes, você tinha uma lei civil, você tinha uma lei religiosa, você tinha todo um complexo de leis estabelecidos por Deus, e essas coisas eram muito bem casadas com o governo. Pois bem, Saul se desvia de tudo isso, Saul enlouquece, um rei frágil, um rei que se distancia do Senhor, e aí chega um momento que Deus o descarta como rei. E pede para Samuel passar adiante e ungir o filho de Jessé. Só que qual que é o problema? Depois de desaprovar Saul e comunicar isso para Samuel, olha o que acontece. Versículo 1 do capítulo 16 de 1 Samuel. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Percebe o que aconteceu aqui? A passagem vai continuar e as escrituras vão falar que Samuel tinha medo de Saul, tinha medo de ser morto. Imagina, eu vou ungir um outro cara rei, Saul já está meio doido, imagina se ele me mata, imagina se ele começa a me perseguir. Mas o que eu acho interessante é que, para momentos assim, você tem passagens onde Deus vai falar, por exemplo, a Josué: não temas, eu estou contigo. Por que Deus não fala assim: Samuel, não temas, eu estou contigo? Por que Deus vai falar para Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Por que o assunto não é medo? Porque aqui a minha leitura dessa passagem é muito clara, para mim é muito clara. Samuel, assim como todo o povo de Israel, se apaixonou pelo rei. Samuel achou o rei demais e ele se entristeceu. Só que, olha, até quando a reclamação de Deus, a crítica de Deus para o seu servo fiel Samuel era: você está demorando para se mover, deixar Saul para trás. Você está se entristecendo por causa da sua tristeza, da sua frustração, da sua decepção. Você está demorando para ungir o próximo rei. E essa é uma crítica. Eu rejeitei Saul. Eu rejeitei ele como rei de Israel. Você agora tem que ungir a oposição, você tem que ungir Davi. Digamos que Samuel era um saulista. A gente tem lulista, bolsonarista, vários istas no país, né? Talvez Samuel estivesse flertando em ser um saulista. Poxa vida, que rei maravilhoso, sensacional esse rei, mas Deus o reprovou. E aí, na tristeza dele, ele foi lento em assimilar essa transição que Deus havia feito. Samuel é um servo fiel e ele faz o que Deus prometeu. Mas eu queria chamar essa atenção para você, porque é isso que acontece quando nos comprometemos, quando nos engajamos, quando igreja resolve se engajar com um partido político. Quando o discípulo de Jesus se engaja com um partido político, se engaja com um candidato e se esquece a quem realmente é fiel. Repare bem, eu já vi várias pessoas que se decepcionaram com seu candidato, defenderam efusivamente, falaram que era enviado de Deus e tudo mais, e diante de um escândalo, diante de um problema, a correção, o engano, a declaração de que não foi nada daquilo, de que ele se enganou, é inferior ao entusiasmo primeiro de apoio. Fica em silêncio, fica quietinho, ou parte para aquela máxima: você está criticando o candidato que eu apoiei? Pois, mas e fulano de tal? E partido tal? Não parece briga de criança? Partido X roubou tantos milhões. Mas e o partido Y roubou muito mais? Eu me lembro dessa briga quando eu era pequeno com meu irmão mais novo, Hudson, 3 anos mais novo. Minha mãe ia brigar com a gente e ela falava: Sauro,
Quantas vezes eu já falei para você não fazer isso e ficava de castigo, e eu chateado com o castigo, porque achava que tinha sido desproporcional. O que eu falava? O Hudson fez uma coisa muito pior e a senhora não falou nada. Isso é argumento de criança. Por quê? Porque chega ao nível do constrangimento. A igreja às vezes se engaja e se demora, porque se afundou até o pescoço no engajamento com seu partido, com uma ideologia, com um candidato. O discípulo de Jesus se engaja e deve se engajar, mas na hora de pesar a mão contra o partido, na hora de pesar a mão contra o candidato que apoiou, na hora de pesar a mão com voz profética cheia, alivia, fraqueja, quase cochicha. Tomem cuidado com isso. A igreja e os discípulos de Jesus não podem se intimidar com isso. Nós precisamos sim nos envolvermos como discípulos de Jesus na atividade política da cidade. E a igreja, principalmente, sendo voz profética. Não dá para ser voz profética se nós nos apaixonamos pelos partidos e pelos governantes. Eles estão a serviço do reino, a serviço de Deus, sabendo ou não disso. Mas se você é discípulo de Jesus, você sabe disso. E se você não é, saiba que, da nossa perspectiva, o rei deve ser um servo. O rei não deve ser um homem a ser adorado como um Deus. Mas eu queria mostrar um exemplo onde eu tiro o chapéu. Eu vou tirar o chapéu para esse exemplo. Então, a gente viu um homem de Deus, Samuel, trôpego e hesitante na hora de criticar Saul. E chama a atenção que, fora a intercessão, a súplica, a oração, você deve ter o seu coração no reino de Deus, podendo se desvencilhar do apoio de um candidato ou de uma plataforma. Eu acho muito complicado, pessoas que dizem a agenda de esquerda é a agenda de Jesus. Jesus era de esquerda. Jesus era de direita. Jesus era liberal. Jesus era conservador. A gente reduz o reino. E quando nos decepcionarmos, nós vamos nos deter, vamos fazer corpo mole, vamos fazer cochichos proféticos, não voz profética, cochichos proféticos. Não, mas tem que ver também o outro lado. Tem que uma igreja constrangidíssima, pastores constrangidíssimos, ou desesperados tentando equilibrar a balança. Eu não quero essa posição para a igreja brasileira. Eu não quero essa posição para a igreja brasileira. Mas qual que é um exemplo positivo? Há alguns personagens que me inspiram na Bíblia. Esse é um dos que me inspiram no assunto voz profética. Olha só. A gente vai para 2 Reis, capítulo 3, versículo 13. Nós temos Eliseu, discípulo do profeta Elias. Elias tinha sido uma pedra no sapato do rei Acabe, do rei de Israel. O rei Acabe acaba tendo um filho, Jorão, e o profeta Elias passa o bastão para o seu discípulo Eliseu. E a rivalidade continua, porque Jorão continua sendo um rei distante dos valores e princípios do reino, e Eliseu continua sendo um rei pedra no sapato dessa família do governo. Mas você tinha nessa época já o reino de Israel dividido entre reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Jorão era o rei, reino do sul, Josafá era o rei. Mas Josafá era um homem que temia Deus e Eliseu tinha respeito por ele em relação a isso. Aí, em determinado momento, o povo de Moabe, que era um povo que pagava impostos e estava submisso ao reino de Israel, o reino antigo de Acabe, e que agora estava nas mãos do seu filho Jorão, resolve se rebelar. Jorão pede ajuda para Josafá,
o rei de Judá, e eles se unem ao reino de Edom. Então, os edomitas, o exército de Judá e o rei de Judá e o rei de Israel se reúnem, três nações vão guerrear contra Moabe, mas eles saem para a caminhada, para a marcha da tropa, 7 dias depois eles estão quase sem comida, quase sem água, e o que acontece? Será que Deus quer que a gente vá atrás realmente de Moabe? Será que a gente vai vencer Moabe? A coisa está tão difícil. Alguém diz ali, tem um profeta aqui próximo que fala a palavra de Deus, o profeta Eliseu. E aí, eis que os reis vão buscar o profeta Eliseu para que ele forneça uma profecia. Olha a resposta de Eliseu. Eliseu disse ao rei de Israel, Jorão, nada tenho a ver com você. Nós somos capazes de dizer isso? Nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. O profeta mal criado é esse Eliseu, hein? E o respeito à autoridade, a honra à autoridade. Você vê que honrar a autoridade, como eu já ouvi algumas pessoas sugerirem, não é ter sangue de barata. Dá a noção de fraqueza para algumas pessoas. Não, Eliseu está sendo muito enfático. Ele está sendo um profeta, uma pedra no sapato do rei. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Não sei se você sabe, mas o pai era Acabe e a mãe era Jezabel, uma das mulheres mais terríveis, personagens bíblicos femininos mais terríveis da antiguidade. Ô mulher lazarenta essa, ô mulher difícil essa. Uma mulher terrível, desencaminhava o marido, desencaminhava a nação, perseguiu Elias e teve uma morte terrível. Mas por que Eliseu fala, vá consultar os profetas do seu pai e de sua mãe? Porque esses reis, essa família real, tinha uma classe de profetas apoiadores e que sempre diziam aquilo que o rei falava. Diziam coisas que o rei gostaria de ouvir. Então, se o rei Jorão chegava e perguntava, por acaso eu sou um rei nos caminhos do Senhor? Claro que o Senhor é um rei nos caminhos do Senhor. Não há homem mais correto que o Senhor. Não há homem mais digno que o Senhor. O Senhor é o salvador dessa nação. Tudo que o Senhor faz aos olhos de Deus, Deus está apoiando. Era uma classe de profetas com rabo preso. Então, olha o atrevimento do profeta Eliseu. Vá caçar os profetas do seu pai e da sua mãe, que eu não pertenço a esse grupo. Não venha aqui procurar, se você veio procurar uma profecia encomendada para você, você veio no lugar errado. Uau! Uau! Quando uma igreja se posiciona corajosamente, um discípulo de Jesus se posiciona corajosamente. E aí, nessa lista, meu irmão, vai na rabeira de Eliseu aí, João Batista. João Batista batendo em fariseu, batendo em soldado, batendo em todo mundo. Você está achando que João Batista talvez esteja do lado dos líderes religiosos de Israel, chama o sujeito de raça de víbora. Ah, não, ele está do lado dos soldados romanos, acusa os soldados de roubarem dinheiro e de inventarem acusações. Você não sabe em que espectro político está João. Você não sabe em que espectro político está Eliseu. Mas o rei de Israel insistiu. Não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós estes 3 reis para enfrentar-nos nas mãos de Moabe. Para entregar-nos nas mãos de Moabe. Não, 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 não. Dessa vez é diferente. Eu realmente vim aqui buscar a orientação do Senhor junto com esses 2 reis. Realmente estamos numa situação difícil. Realmente precisamos saber o que de fato Deus quer. E aí, versículo 14, então Eliseu disse, olha só,
Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo. Eliseu localiza. Ok, você veio aqui com uma outra postura. Então deixa eu colocar de forma bem clara. O meu partido é o partido do Senhor. Os meus valores e princípios são os valores e princípios do reino do Senhor dos Exércitos. Então isso precisa ser claro. Se você veio de fato com outra postura, saiba que da minha boca sairá palavras do Senhor dos Exércitos. Se o Senhor dos Exércitos me mandar falar, eu vou falar. Se for algo contra você, eu vou falar. Se for algo a favor, eu vou falar. Mas a sua confiança deve ser: a minha posição vai ser a posição do Senhor dos Exércitos. A quem sirvo? Acima de você, eu sirvo o Senhor. Citei aqui o profeta Daniel. O profeta Daniel trabalhava pela prosperidade de um império pagão, o Império Babilônico, e era competentíssimo nessa função, até o momento em que o questionaram por causa da sua fé. E ele correu risco de vida. Mas e se Daniel tivesse se engajado e se comprometido de corpo e alma com o imperador babilônico? Ah, não tem problema. Eu deixo de lado a agenda do reino e eu faço o que você me mandar. A partir do momento em que foi colocado em xeque os valores e princípios do reino que Daniel seguia, ele não teve dúvidas. Eu sirvo ao Senhor. E Deus o livrou de várias armadilhas mortais naquele império. Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Ou seja, você não tem moral comigo. Você não tem influência sobre a minha conduta, sobre meu pensamento, sobre meu coração. E eu nem te receberia. Ou seja, eu não vou te sugerir nada que pareça que eu tenho um pacto com você. Mas eu respeito Josafá. Eu respeito o rei de Judá. Porque Josafá temia mais a Deus do que o rei Jorão. E você vê que não é simples atrevimento de Eliseu. Você vê que é simplesmente um discernimento do reino. Eliseu não se constrange de demonstrar que Josafá estava num bom caminho e que ele aprovava as coisas que Josafá estava fazendo. Mas ele também não tem problema de fazer isso com Jorão, de uma forma crítica e até dura, firme. Mas ele não pode fazer isso se ele for o profeta da corte. Seja o profeta da corte de Josafá, seja o profeta da corte de Jorão. Ele não poderia ser josafalista. Ele não poderia ser jorãolista. Estou inventando aqui. Não dava para ele assumir essa posição. Para ele ter essa liberdade, ele precisava dessa posição. Mas, pastor, eu não sou alguém com um cargo profético representando uma instituição. Eu trabalho na corte de Jorão. Eu sou israelita. Eu estou lá junto com Jorão, mas sou discípulo de Jesus. Então sirva como quem serve a Deus. E se em algum momento Jorão te pedir algo, ou te incentivar a algo, ou se você estranhar que a agenda política de Jorão está indo contra os princípios e valores do reino, tome posição. Mas eu estou na corte, se isso me trouxer prejuízos e vergonha, aí é o momento de saber onde é que está seu coração. Mas eu sou da corte de Josafá. Josafá é apoiado por Eliseu. O senhor viu? Eliseu apoiava Josafá. Então Josafá é um homem 100% perfeito, maravilhoso, apoiado pelo homem do Senhor. Eu estou bem feito na corte de Josafá. Dá para eu ser um josafalista. Apoie, trabalhe, sirva.
Mas em algum momento Josafá precisará ser confrontado. Não há rei perfeito. Qual é a sua posição como discípulo de Jesus, como um discípulo de Jesus nos tempos de hoje? Eu espero que eu esteja sendo claro aqui, meus irmãos. Claro aqui em relação à posição da palavra do Senhor. Mais uma vez, eu gostaria que agora, nesse momento, nós ativamente orássemos pelos governantes do nosso país, suplicássemos por eles, e que nós orássemos pelos pastores que estão inseridos em estruturas de governo neste exato momento no país. Eles precisam de oração. Na melhor perspectiva, são como Daniéis dentro de uma estrutura que não é 100% reino, não é 100% divina, de Deus. Eles precisam da sua oração. Porque pode haver momentos, e você deve orar por isso, em que nas entranhas da estrutura do governo eles terão que ter voz de oposição. Que o Senhor lhes dê coragem. Talvez você não esteja num alto cargo, talvez você de fato creia que a agenda ou a plataforma política do seu candidato ou daquele que talvez foi eleito com o seu voto, realmente, na sua avaliação, se aproxime daquilo que você acha importante para a cidade. Não tem problema. Você postou seu voto na internet, não tem problema. Se você acha que é o melhor para a sua cidade, se engaje. Com sinceridade, eu não vejo problema. Mas esteja atento para que você não se detenha no constrangimento e você se demore a se posicionar quando Deus rejeitar uma postura do seu candidato, do político que você elegeu, na sua cidade e no seu país. Vamos orar? Pai nosso, em nome de Jesus, te reconhecemos como nosso Rei. O Senhor Jesus foi enviado à terra por ti, Pai. E ele profetizou, pregou sobre o reino que viria, o reino do Senhor. E Jesus não foi reconhecido como um apoiador, um romanista, apoiador de César. Não foi reconhecido como um apoiador da classe política religiosa, liderança do povo de Israel, do povo judeu. Não foi reconhecido entre os publicanos ou entre os pecadores, o teu filho Jesus frequentou todos os cenários. O teu filho Jesus frequentou todos os lugares. Para que com a sua voz profética acessasse ao coração de todo tipo de pessoa, por quem nós oramos agora, segundo a recomendação do seu discípulo Paulo, nos dizendo que nós devemos interceder por todos os grupos de pessoas, o que inclui reis e autoridades. Senhor, pelo evangelho pregado por Jesus, indistintamente a todos os grupos, nós fomos salvos. E nós temos esperança de que esse evangelho se enraize nas universidades, se enraize nos grupos políticos se reunidos agora em campanha, traçando a estratégia do segundo turno. Se enraize na vida de assessores, de secretários, de apoiadores e mesmo dos governantes que estão preparando o ano que vem em meio a uma pandemia, uma crise econômica. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor centre o coração da tua igreja no teu reino e que sempre nós nos lembremos de que te servimos e não servimos a homens em primeiro lugar. Faz assim em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor.
Dá-nos a ousadia de Eliseu e a independência dele. Dá-nos, Senhor Deus, a fidelidade de Samuel, que mesmo entristecido por Saul, decidiu obedecer e ungiu Davi rei. Dá-nos, Senhor Deus, a piedade que Paulo incentiva a teu discípulo Timóteo, dizendo para interceder, suplicar e mover ações de graças para reis e autoridades, para que a vida do povo brasileiro seja mais pacífica, tranquila, piedosa, em nome de Jesus. Amém. E que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e as consolações, poder e testemunho do Espírito Santo estejam sobre vocês. Amém, amém e amém. Deus os abençoe. Grande abraço, pessoal. Bom vê-los aqui mais uma vez, viu? Até quarta-feira que vem, quando a gente se reúne no encontro de oração. As transmissões continuam ocorrendo e continuarão ocorrendo, mesmo depois do retorno presencial, ok? Então, Deus os abençoe, grande abraço